Pode chegar, amigo. Pode chegar, cuidado para não esbarrar nas pessoas, porque tem muita gente. Senta aqui, ó. Bom, então é o seguinte, gente. Eu sou a Cacau, ela é Maria. Eu sou o autor do espetáculo, ela é a diretora, mas a gente trabalhou muito em parceria em tudo, né? O que acontece? Eu sou ator e autor, ela é atriz e diretora. Eu não sei como ela se coloca hoje em dia, se ela é mais diretora ou mais atriz, ou sei lá, mas a gente mistura tudo. A gente faz tudo um pouco, né? Que essa é a nossa profissão, a gente é artista. O que acontece é o seguinte, eu sou muito fissurado em redes sociais, que eu gosto de ver, gosto de mexer em Instagram. Certa vez eu vi uma foto de uma senhora excêntrica mexendo no meu Instagram e fiquei curioso quem era essa senhora. Como eu escrevo muito comédia, a primeira vez que eu escrevo uma coisa que não é uma comédia, uma coisa que, né, que tem um pouquinho também, eu falei, pô, isso aqui é um bom personagem para eu brincar, né? Só que eu fui atrás desse personagem para ver quem era essa pessoa. E aí eu notei que não era um personagem para se fazer uma comédia. Era uma mulher engraçada, uma mulher excêntrica, mas não era um personagem para se fazer uma comédia. Então eu fui atrás dela, fui pesquisar, vi um documentário sobre ela, que se chama Aires, Uma Vida de Estilo. Aires, Uma Vida de Estilo. Conheci essa senhora, que é uma nova-iorquina, que foi designer de interiores no passado. Ela foi designer de interiores, onde ela fez, ela decorou a casa de a Casa Branca de 9 mandatos de presidentes diferentes. Foi do Truman ao Clinton. Ela decorou essas casas todas. E em 2001 foi feita uma exposição com as roupas dela, porque quando ela era designer de interiores, ela viajava muito pelo mundo em busca de tecidos especiais, relíquias, objetos. Isso ela não só usava para a decoração dela, como ela usava na vida dela. Ela usava para ela. E ela gerou uma certa curiosidade na sociedade americana, que estava ali, do design, da moda, e chamaram ela para fazer, estou dando um resuminho para vocês, e chamaram ela para fazer uma exposição no Metropolitan, com curadoria do Harold Coda, que é o curador da parte de indumentária. E essa exposição que transformou ela numa ícone da moda, porque virou um livro. Isso daí, ela ficou famosa em 2001 e virou esse ícone da moda. Tá? Isso aí só para vocês entenderem que isso é só como eu fui descobrindo quem era ela, ainda não é o a fundo dela. Como eu fui atrás dessa mulher? Posso contar? Você quer falar? Como eu fui atrás dessa mulher? Mais uma vez, eu olhei, falei, como é que eu vou achar essa mulher aqui, americana, estrela da moda, um ícone da moda, eu aqui, um brasileiro, né, ator correndo atrás, autor correndo atrás, como é que eu vou chegar nessa mulher? Bom, vi ela saindo de um prédio, isso é curioso, vi saindo de um prédio onde tinha embaixo um tapete assim, PA 480, Park Avenue, né, 480. Falei, bom, isso aí é o endereço que ela mora em Nova York, porque eu vi ela saindo carregada por uma espécie de porteira, né, uma coisa assim. Liguei para um amigo meu em Nova York, se chama Vitor, que foi produtor de uma novela que eu fiz aqui, que eu fiquei amigo dele. Falei, Vitor, por favor, vê se nesse endereço aí mora a Iris Apfel. Aí ele não só descobriu que ela morava lá, como ele fez uma foto para mim na hora que ele estava passando. Porque na hora que eu estava falando com ele, ele estava passando na porta. Falei, pô, que sinal é esse, né? Ele me mandou a foto, ele foi até lá, eu achei que ele ia levar um coió, porteiro, né? Porque um brasileiro chegar na porta de um prédio e perguntar, ah, Iris Apfel mora aqui, né? Mas o cara confirmou, disse que ela morava lá. Mandei cartas, e ela nada. Liguei para todas as revistas do Brasil que vocês possam imaginar, Vogue, Estilo, GNT me ajudando, todas as pessoas da moda que pudessem estar envolvidas nisso. Ninguém conseguiu o telefone dela, ninguém conseguia. Entrei em sites americanos, paguei lá para entrar no site, aí tinha lá, Iris Apfel, não tinha o nome de ninguém como empresário dela. Porque aqui, lá funciona muito assim, você paga no site, você procura as pessoas. Eu falei, gente, essa mulher, como eu faço para achar essa mulher? Enfim, um belo dia, uma senhorinha, amiga da minha sogra, me ligou e falou, achei um telefone aqui na internet. Você sabia disso? Tipo, achei um telefone, eu já tinha achado um telefone de Miami, porque ela tem casa em Palm Beach, Miami não, na Flórida, ela tem casa em Palm Beach, mas eu não estava associando, eu falei, ela mora em Nova York, eu não estava... Aí essa senhorinha me ligou, falou, olha, achei um telefone aqui na internet, deu para minha sogra. Eu falei para minha sogra, gente, ô dona Marli, você
essa senhora aí não é possível, ela deve estar louca. Ela achou o telefone. Pois bem, peguei o telefone, liguei, nada. Aí eu falei para o meu amigo que mora nos Estados Unidos, Vitor, liga, porque ela pode estar vendo um telefone, que era um celular, pode estar vendo um telefone daqui, não vai atender. Ele começou a ligar, uma hora atendeu uma cucaracha e falou para ele que era a casa dela, que ela tinha acabado de ir para Nova York. Ele mandou um 71 para ela e falou assim, porque eu estou com o telefone celular dela aqui, eu acho que está errado, não está atendendo. E a mulher facilmente deu o telefone celular dela. E aí, ela ligou, uma hora ela retornou. Cheguei nela, aí. E aí foi todo um processo, fui para lá, levei meu material, meus livros. Seu encontro com ela, acho que tem exatamente um ano. Você teve com ela em Nova York. Um ano. Nós estávamos começando. Não, gente, um ano atrás eu encontrei com ela, encontrei agora com ela. Foi um ano certinho. Um ano, foi em outubro do ano passado e agora eu voltei lá e encontrei com ela agora. É até importante ele estar narrando esse tempo todo para você perceber que um processo de uma construção de um espetáculo, ele demanda muito mais tempo, além do processo de construção, digo, da produção ou da própria encenação, né? Acho que a dramaturgia, a gente fala, que é o coração de cada projeto. É a partir dele que a gente pensa o que vem a serviço dele. No caso aqui, ele estava trabalhando com uma persona, uma pessoa real. Ele tinha que buscar ela primeiro para encontrar essa dramaturgia. Então, todo esse movimento dele, né? Que vai, acho que até antes disso, né? Acho que mais do que um ano. Porque quando a gente se encontrou, antes mesmo de você encontrar com ela, eu já tinha já tinha muitas coisas já, verdade. Já levantadas, já coisas montadas, escritas já, assim, como se fosse uma bíblia, né? Eu não tinha uma peça para ir para o palco, eu tinha uma grande bíblia que eu fui levantando dela. Desculpa te cortar. Mas é bom para você narrar falar um pouco desse tempo, para mostrar que não é nada assim. Não é nada de uma hora para outra. Ainda mais em se tratando de um projeto grandioso como esse, em se tratando de um movimento também atual do nosso país, principalmente da nossa cidade. Então acho que a gente vem aí, né, numa cooperativa que eu falo de artistas tentando estabelecer a sua arte, né, a partir disso, a partir de passos e cada um se agregando. E foi assim, nesse caminho que ele narrou, que eu cheguei até ele já com um certo preparo, já, né, uma certa intimidade já com essa informação, com essa mulher. Com essa mulher. Que para mim era uma pessoa da internet, um ícone assim, que eu conhecia pela internet, mas que eu também não tinha o menor conhecimento da vida dela. Acho que como a maioria que chega aqui no teatro, né, não tem noção, talvez, de quem seja de fato a Aires. Mas reconhece nela, nessa simplicidade, nessa alegria, nessa disposição de vida que ela tem, né, um pouco de todas as gerações aí que ainda tem esse estímulo, né? Enfim, desculpa, só te cortando. Não, pode acabar de falar, a gente vai fazer um vai e volta mesmo. Para te acrescentar nisso, porque realmente agora, botando a mão na consciência aqui falando, né, a gente percebe o tempo que a gente teve que atravessar para estar aqui agora falando dessa forma. Sim. E outra coisa, eu não tinha o material dela, porque assim, ela é um ícone lá fora, mas ela não é, como ela está falando, ela não é um ícone aqui. Aqui quem conhece a Aires, ou uma pessoa interessada na moda, ou um ou outro curioso de arte, que quando você fala, você sabe quem é a Aires? Foi a pessoa, não, sabe aquela senhora com aqueles óculos? Eu sei, eu adoro ela, vejo ela na internet e tal, mas as pessoas não têm essa associação. Acho que agora está crescendo isso aqui por nossa causa, modéstia à parte, porque a gente está trazendo isso tudo para cá. E aí assim, ela não tinha um material, ela tinha esse documentário, mas assim, contando a história dela do dia a dia ali, eu fui entendendo quem era ela, e isso me empolgou a sentar e começar a escrever um grande roteirão, né? E aí eu fui vendo entrevistas com blogueira, porque é isso que essas pessoas da moda elas fazem muito, falam com blogueiras de moda, entrevistas eu comprava revistas americanas que eu ficava vasculhando, onde é que tem a Aires Arff, onde é que tem a Aires Arff? E aí isso que foi me imbuindo de coisas, porque eu não tinha nada para pegar dela, a não ser isso. Só que depois que nós nos juntamos, que foi... Só que antes disso, vale a pena acrescentar que o Cacau já tinha um certo talento, né, que vem do repertório do artista dele, que é escrever livros biográficos. É verdade. Então, ele tem um número já relevante de biografias escritas, então ele já tem um domínio de tratar de personas, né, de personagens,
de histórias, de do humano. Não tinha nenhuma biografia dela? Dela? Não, depois que a gente teve com a peça pronta, É, chegou assim, no aí meio do caminho lançou, da peça. no meio do caminho lançaram uma biografia dela. Porque Mas ele fez a real biografia, porque quando a gente se conheceu, né, dentro desse projeto, ele me veio com, sei lá, acho que tinha um texto, calhamaço de texto desse tamanho, de biográfico dela. Tinha bastante material. E aí foi aí que eu me deparei com aquilo e falei, ok, o que a gente vai fazer com isso, né? Porque não adianta nada a gente falar biograficamente de alguém que é pouco conhecido aqui. Então não ia fazer sentido as pessoas virem para cá e ficar sentada aqui uma hora e meia, ouvindo de uma forma didática sobre uma pessoa que eles não têm intimidade. Então a gente começou, de uma certa forma, a alinhar as nossas afinidades, né? Ele com esse domínio que ele tem, tanto biográfico quanto também dramatúrgico, ficcional, porque ele escreve ficção também. E ele tem uma forma muito generosa e aberta também de dialogar, isso foi importantíssimo, porque hoje em dia a gente, no teatro, muitas vezes a gente trabalha com autor morto, então não tem muito como trocar, ou com autores bastante fechados, que entregam uma obra e a gente tem que seguir à risca o que está ali. E o Cacau não, o Cacau foi um parceiro nesse sentido, porque ele entendeu que a gente precisava construir junto uma forma de contar o que seria essa dramaturgia assinada por ele, que tivesse a identidade dele, que tivesse o caráter biográfico dele. Tivesse a marca dela também. E que tivesse a minha marca também. Dela. Que, na verdade, assim, o último espetáculo que eu dirigi aqui no Rio de Janeiro, que não foi o último que eu dirigi antes desse, que eu dirigi em São Paulo, mas aqui era um teatro documental também. Eu também tratava de uma pessoa real, né? Só que, no caso, uma pessoa que já morreu, uma história que era cheia de acidentes trágicos, tal, então era mais fácil a gente contar uma história de alguém que passou por muitos perrengues na vida. Nesse caso da Aires, ela não passou por tantos acidentes assim, ela não teve movimentos trágicos na vida dela. Então a gente falou assim, cara, como é que a gente vai trazer o que ela tem de relevante? Que é, por um lado, é uma senhora de 96 anos, disposta ainda a viver, que é uma coisa completamente contra a via de uma geração de senhores que acham que já estão muito mais próximo da morte, e ela está cada vez mais próxima da vida, pelo menos assim que ela prega, né? E como também trazer esse atrativo visual, estético que ela tinha, que no caso aqui, né, acho que dá para ver um pouco, que a gente meio que tentou reproduzir um pouco realisticamente a casa dela, e em volta disso é um estúdio de gravação, o que me ajudou a trazer um pouco da ideia biográfica e contar essa história através de uma entrevista. Então, no caso, ela está dentro de um estúdio, gravando como se fosse um documentário, que ela mesma gravou na realidade dela, em tempo real. Então, isso foi um mecanismo que a gente pôde alinhar as nossas linguagens, ele com o domínio dele e eu com o meu domínio. E a parte toda visual, a gente trouxe através dos videografismos, através das sonoridades, através das cores, para poder meio que ilustrar um pouco o universo dessa mulher, mas nunca deixando de lado o mais importante para a gente, que era o humano, porque no teatro, se a gente não se apoia no humano, a gente não consegue estabelecer muito afeto com a plateia. Eu acredito isso enquanto espectadora também, não só enquanto encenadora, que para estar dentro de um teatro durante uma hora, a gente não pode estar passivo. A gente tem que estar se transformando, a gente tem que estar ativo ali junto com a cena, né? Então, o que a gente trouxe para cá não era apenas demonstrar para o espectador passivamente quem era essa mulher, mas fazer ele acompanhar em tempo real a história dela. Então, no caso, a gente gravando um documentário. E aí a gente pôde brincar com todos os códigos, né, do audiovisual, as câmeras, os tempos de corte, as repetições, tudo que permeia o universo do audiovisual, que também é uma experiência nossa, a gente também trabalha nesse universo, e trazer a Natália, né, que foi, digamos, acho que a grande cereja do bolo desse projeto é a Natália, porque ela é uma atriz de uma propriedade absurda, ela tem uma capacidade de composição, né, cênica
magistral, o que ela faz, como ela consegue se reinventar a cada personagem. Então nada melhor do que ela para conseguir trazer esse personagem que poderia a princípio ser mais distanciado para uma coisa absolutamente próxima e emocional. Então é lindo entrar nesse teatro e ver uma atriz se apropriando de uma personagem, a personagem e a persona ao mesmo tempo. A gente não vê a Iris Apfel. A Iris Apfel é quase um pano de fundo estético. Mas ao mesmo tempo, quando você olha, você acha que você está... Ao mesmo tempo, você olha, você vê a Iris mesmo, quando viu a Natália, ela não viu a peça ainda, ela falou, nossa, ela está igual a mim. Mas na verdade é isso que ela está falando, ela não está imitando ela, não tá, ela está trazendo a alma dela de tal forma que ela está parecida. Isso que é o mágico do teatro, assim. Eu acho que esse comprometimento, né, de todo mundo, esse projeto é um projeto que, apesar de ter todos os alicerces, por ser um projeto subsidiado, que tem o apoio do Ministério da Cultura, que tem um patrocinador de porte como a Renner, como a Porto Seguro, para além de todo esse suporte financeiro que ele tem um suporte emocional muito grande, porque é uma atriz que se dedica, que tem uma integridade cênica absurda com o teatro, com os personagens, tem um autor extremamente generoso e aberto, que soube também ficar também a serviço das minhas ideias, o que normalmente é ao contrário, o diretor fica mais a serviço da dramaturgia do que o dramaturgo do encenador. Então ele conseguiu também dialogar comigo. Isso foi legal também, porque ela tem muita experiência, já tem uma certa bagagem como diretora, que é importante. E eu escutei ela, minha parceira, né? Então era um processo assim, gente, a gente sentava e ela falava assim, acho que eu vou botar a gente desconstruiu tudo aquilo, mudando de ordem, e ela falava para mim, acho que eu vou botar um videografismo aqui, que de repente cabe isso aqui, vamos mexer isso aqui? Ou eu criava um novo texto, ou eu trazia um texto da frente para trás. Foi uma parceria absoluta. O Cacau tem um segmento muito forte na comédia também, isso também foi... mas é difícil tirar de mim. Foi importante, mas foi importante também, porque... para mim foi importante. É um personagem bastante solar, divertido. A Natália vem de uma trajetória de personagens mais densos, então o pé dele no humor, eu também, com todo o meu histórico familiar, né? A sobrinha neta de Chico Anísio também tem um pé ali. Então acho que a gente conseguiu transformar também, né, tudo isso de uma forma divertida também, que não ficasse parecendo que a gente está aqui dando alguma lição de moral como se deve comportar na velhice. Não tem nenhum pragmatismo, não tem não tem um certo e errado, tem apenas uma atriz que se apropria de uma persona que escolheu essa forma de enxergar a vida perante a morte, né? Que a morte está à frente de todos nós. Ela só está um pouco mais próxima, ou não também, né? E como ela diz, ela escolheu a velhice que ela quer ter. Que ela quer ter. Ela quer ter, a gente coloca isso na... Agora sim, tudo isso que a gente está falando, até você que está com esse desejo de entrar no caminho da produção, ele só é possível acontecer, obviamente, diante do patrocinador, mas também de uma equipe, porque não adianta nada a gente conceitualmente estar aqui falando, a gente tem um texto maravilhoso, tem uma atriz genial, se a gente não conseguir levantar essa estrutura e fazer ela também acontecer diante do público, que é o que, graças a Deus, a gente está tendo um movimento bem legal com esse espetáculo, né? Tanto da parte de execução quanto da parte também de comunicação do projeto, né? E o que faz com que até a gente esteja aqui dividindo um pouco desse fazer. Acho válido, acho bacana o movimento do teatro também está propondo isso, né? Acho que isso deve ter sempre, porque a melhor forma da gente evoluir enquanto profissional e até decidir o que a gente quer de fato fazer é a gente ter mais informações sobre, né? Porque o mal da humanidade é a ignorância. Se a gente não correr atrás das informações, a gente não consegue evoluir. E a gente está evoluindo, né, Cacau? Assim, a nossa parceria está começando aqui. Tem outras coisas para fazer. Então temos outros projetos. A gente de vez em quando dá uma espetadinha assim, mais natural, faz parte do show. Processo mas nós somos amigos e aí vai rolar outras coisas, vamos fazer outras coisas, né? Agora é o seguinte, uma preocupação que ela teve, que é bom vocês entenderem, esse espetáculo, é um espetáculo assim, que ele é um espetáculo que tem videografismo, tem músicas bonitas e tal. A grande preocupação dela é ela nunca deixar que isso se tornasse maior do que o texto do que a atriz, porque isso aqui
dá margem para a gente fazer um evento aqui dentro. Luz para cá, luz para lá, desfile se a gente quisesse. Dava uma super margem, mas ela optou por esse tipo de encenação que é muito mais legal. Não é o óbvio que o cara vai chegar aqui no teatro, porque quando eu fui escrever, a primeira coisa que veio para mim que era um show. Você também pensou com isso, né? Era um show, desfile das vovós da terceira idade, a gente começa a pirar muito na batata. Mas na verdade isso às vezes não atrai tanto, atrai mais esse tipo de coisa. A importância do texto, a atriz, não deixar isso tomar conta, ser maior do que a atriz, entendeu? É só ter essa consciência, porque isso vai se dando, isso vai acontecendo. Aos poucos a gente vai entendendo o tamanho do projeto, o tamanho da encenação, o tamanho da dramaturgia, as necessidades também que a gente precisa técnicas para que isso aconteça. Nada aqui, até o nosso produtor está aqui na plateia também, ele pode concordar com a gente. Em nenhum momento, por mais que a gente tivesse essa obra já fechada, as coisas foram previsíveis. As situações vão acontecendo. Tem um dia antes da peça que quebra um óculos, e aí tem que correr atrás do óculos, correndo, porque o óculos é feito sob medida, numa impressora 3D, ou seja, já tem que acionar umas 3, 4 pessoas para que aquilo se confeccione. Então, assim, é isso. Ninguém faz, a Natália falou isso na estreia, ninguém faz nada de teatro sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Teatro, muito menos. Hoje em dia, então, menos ainda. Então, se a gente não contar com parcerias como o teatro, como os nossos patrocinadores, como a nossa equipe, como a nossa atriz, como o nosso dramaturgo, a nossa diretora, a gente não consegue estabelecer uma temporada de realização, porque o sucesso está nisso, está na realização. Não é só na quantidade de gente que vem assistir e nem nos aplausos que a gente ganha, mas sim essa realização em conjunto, saber que todo mundo se uniu em prol de um único objetivo, que é realizar arte, que é aquilo que a gente sabe fazer por enquanto. E você quer ser ator, né? Isso. Então, isso é o seguinte, a gente lidou com uma atriz de processo, né? Então, assim, você vai pegar muito isso pela sua vida, assim, como eu já fiz várias peças, tem peças que eu li uma vez e o cara já foi marcar a cena pra mim e eu em 15 dias estava de pé. E ela já trabalhou com muita gente, tem gente que é assim, ela também gosta de trabalho de processo, ela é uma diretora de processo, mas a gente pegou uma atriz de super processo, entendeu? Que não é assim, não é uma atriz que chega e decora de cara, ela quer entender frase por frase, ela questiona frase por frase, eram leituras que a gente entrava lá, às vezes, no momento que a gente entrou, primeira vez, eu lembro disso, ou a segunda, a gente entrou... Quase um mês um dia que a gente entrou, a gente 5h da tarde, a gente saiu 1h30 da manhã, lembra disso, 1h da manhã, porque ela questiona, ela pergunta, ela não quer falar uma frase por falar, ela quer saber, Cacau, essa frase é sua ou essa frase é da Aires? Eu falei, essa é da Aires, essa aqui que é minha, mas se ela pensa assim, por que você fala assim? Então, todo um questionamento... porque porque eu fiz a mistura da minha ficção com coisas da Aires também, porque eu tenho que ter as frases, né, que são marcantes na vida dela, tem que ter um pouco da alma dela aqui nesse espaço, né? Simplesmente não pode ser minha ficção o tempo inteiro, porque senão as pessoas não vão enxergar a Aires ali. E tem um pouco também da Natália ali também. Já que a brincadeira da peça é isso, é uma apropriação, ela não está imitando a Aires, ela está se apropriando da figura dela e vendo como é que uma atriz construiria isso cenicamente. E esse processo foi assim, como ela falou, um mês, muitos trabalhos. Depois de um ano, nós sozinhos na minha casa, uma vez por semana. Uma vez por semana a gente se encontrava, conversava, mudava peça, mudava para cá, mudava para lá. Enfim, a gente construiu esse universo aqui juntos. Entendeu? Isso tudo aqui que está junto, porque eu não estava habituado ao estilo de trabalho dela, ela também não me conhecia trabalhando, então a gente se uniu e deu certo. Sim. Porque eu acho que é assim que mesmo tem que ser mesmo. Hoje mesmo a Natália falou comigo no telefone que a gente fez uma coisa que ela não consegue ver quase mais, um outro deve fazer, não sei, porque eu também não conheço todo mundo, né? Mas ela falou que essa coisa de juntar o diretor com o autor é muito legal. Ela falou que não vê isso, é como ela falou. O autor entrega a obra, filhinha, faz aí a peça. E vai você mexer uma vírgula, vai você mexer alguma coisa. Entendeu? E ela falou, as vaidades não podem ser maiores do que a ambição. Porque a obra de arte, ela é uma obra aberta. Por exemplo, eu não posso afirmar que esse espetáculo aqui está pronto. Ele não está pronto. Cada vez que eu venho assistir, cada dia que eu ensaio, tem uma coisinha a mais que eu quero mudar, tem um vídeo que eu não estou gostando, tem um tempo que eu quero azeitar ele para quando a gente chegar numa segunda temporada em São Paulo, ele está melhor entendido. Então, não
não dá para se fechar. A própria atriz mesmo, a própria atriz, quando começou, era a atriz fazendo as marcas, fazendo, aquela uma ótima atriz, uma excelente atriz, fazendo as marcas, falando o texto, mas ainda não tinha aquela coisa, né? Porque agora ela aquilo já está vindo de uma forma natural, o que é normal com qualquer ator, né? Você faz aí, e eu, por exemplo, eu detesto uma coisa chamada estreia. Eu acho que a estreia nunca deve ser estreia pra gente. Eu sei que se faz isso porque precisa do marketing, precisa do normal. Ninguém vai impedir de fazer isso, mas eu acho que a estreia é uma coisa péssima. O cara senta ali e vê o projeto analisando tudo. Se a pessoa esqueceu uma fala, se a luz não entrou, porque a cortina não foi, não adianta. Então isso é o que acontece na primeira vez que abre o pano, tem sempre os errinhos, e eu não gosto. Eu acho que comece, que venham as pessoas e depois a gente faz mais pra frente uma coisa para ir para artistas e tal. Que isso vai ajudando o espetáculo a ficar melhor, né? Mais lapidado, eu acho, né? Agora, você que estava querendo ir para esse mundo da produção, eu te falo também, porque eu também sou produtora, já produzi algumas peças, e eu falo que assim, o primeiro passo que você tem que ter na sua vida é a certeza do seu projeto. É acreditar muito naquilo que você quer vender, naquilo que você quer falar, entendeu? Porque se você não tem essa autoridade sobre o teu projeto, ninguém vai acreditar nele. Ninguém. Então eu não conhecia o Cacau, não conhecia nem o repertório dele. Eu fui assistir a peça dele depois, conheci o repertório dele de biografia, não de teatro. Eu fui assistir uma comédia minha com o Cacau Protásio. Depois que eu já estava começando o processo com ele. Mas eu acreditei na força que ele estava me trazendo desse projeto, em como ele queria estabelecer o quanto era importante agora, nesse momento, onde a gente está, né, um momento até meio sociopolítico, que a gente está voltando, né, a reafirmar ou não certos conceitos. Era importante também a gente trazer esse alento para essa geração, entendeu? Trazer um refresco de visão de vida. Então foi isso que me convenceu nele. E obviamente também os produtores, que também não sentiram só no peso de uma Natália Timberlake, no peso de uma Iris Apfel, mas de um projeto relevante, e que foram atrás. E a gente ficou num processo onde a gente já estava há um ano atrás já tentando fazer uma produção já física para poder fazer umas fotos para ir para o patrocinador, para ver se agradava a ele, entendeu? Ele montando justificativas do porquê de estar se montando esse projeto. Tudo muito caprichado nessa produção. Tudo muito bem desenhado, né? E conceitualmente mesmo. E é preciso fazer isso graficamente, montar o seu projeto, botar debaixo do braço, escrever numa lei Rouanet ou numa lei estadual, ir lá, bater na porta, receber vários nãos, que é o que a maioria a gente recebe. E você como ator também, se você puder se autoproduzir, é muito legal, porque hoje em dia não dá para ficar mais esperando as pessoas te convidarem para nada, nem para fazer peça, nem para fazer filme, nem para fazer novela das 8. Então, para você entender que isso é muito legal também. E não dá para desistir, porque não é um processo fácil, é um processo longo. Eu vi pelo tempo que a gente demorou para levantar essa peça, que já estava até praticamente acordado já financeiramente, então mesmo assim foi uma demanda grande. Então, assim, já igual a esse, eu não sei se a gente vai atravessar outros projetos assim, né? Porque a gente não sabe nem qual é a situação real do nosso país. A gente tem desejo de fazer coisas muito legais, mas a gente não sabe o que vem pela frente. A vontade, o tesão que eu falo, de continuar apostando, produzindo, dirigindo, trabalhando dentro desse sistema de cooperativa mesmo, né? Eu acho que isso que faz com que a gente se alimente para ter coragem de seguir nessa profissão. E vocês podiam fazer perguntas para a gente também. O que vocês querem saber? Eu queria saber, eu não sei se você falou isso antes de... Não, a gente estava começando na hora que você chegou. Eu queria saber a escolha das situações que foram postas no texto, porque ela deve ter um repertório muito grande, que você falou. Não, o engraçado foi o seguinte, a primeira coisa que veio, quando eu conheci a Iris, a casa dela é muito confuso, muito telefone tocando, isso eu já vinha lendo nas matérias, né? E a primeira coisa que veio na minha cabeça, que eu falei para a Maria, aliás, que a Maria falou, não foi nem eu que falei para a Maria, eu falei, a casa dela é toda hora telefone tocando, a mulher atende o telefone, se perde, aí desliga o telefone, uma confusão. Ela falou, esse telefone tem que pontuar essa peça, entendeu? Aí eu vim com as ideias dos diálogos e tal, e ela foi aprovando e tal. E a primeira coisa, assim, as cenas são assim, isso que eu te falei, tem coisas... São temas, São temas, a gente, como ela falou, como ela não tem... Geralmente você pega um personagem que tem alguma desgraça, porque você tem que, né,
Tem que trazer alguma coisa daquilo ali, né? Ou essa mulher deu a volta por cima. Ela não teve isso, ela não teve uma desgraça na vida dela. Mas claro que como uma mulher de 97 anos, ela passou por várias coisas na vida dela. Ela não teve tudo de mão beijada, né? Ela passou lá a depressão dos Estados Unidos, que foi uma época que todo mundo que vivia passou fome e tal, né? Esse tipo de coisa. E aí eu fui construindo esse universo como eu imaginava, né? Claro, e vendo depoimentos dela, eu fui misturando o pensamento dela com a minha ficção, e foram outras coisas que eu fui criando. Por exemplo, o marido dela morreu com 102 anos. Eu falei para Maria, assim, ela não dá depoimento para a mídia falando que ela, a única coisa que eu vi na mídia dela falando foi o seguinte: olha, eu vou ficar em casa de burca porque eu vivi com o meu marido de 102 anos e ele foi feliz a vida inteira comigo. Eu não tenho por que ficar. Agora, ele é muito presente na minha vida. Bastou ela falar isso para mim, que eu construí um texto em cima disso. Um papo dela pensando no cara, dela... que você viu que a Maria botou o cara vindo por trás, ela pensando nele, falando desse momento da partida dele. Aí veio toda uma ficção minha, que eu imagino que deve ter passado com essa mulher. Entendeu? Porque, afinal de contas, foram 68 anos de casamento. Sim. 68 anos de casamento, gente, você faz tudo com essa pessoa, olha para o lado e vê a pessoa, é muito complicado, entendeu? E eu criei essa coisa para a gente trazer essa emoção. Sim. Então foi assim, essas cenas foram surgindo de coisas minhas, de ficção, outras reais que eu misturei, não tem muito... E a gente foi meio que, isso que ela falou, foi tematizando, que se fala? Tematizando. Acho que é isso, a gente fala, vamos botar aqui, vamos falar aqui da velhice, agora vamos falar um pouco da solidão, agora vamos falar do supérfluo, da moda, vamos falar... Você está entendendo? Sim. Para que dê esse colorido todo no espetáculo, não fica um espetáculo linear, né? Não. Nem um espetáculo de moda. Desde a história dela da faculdade, da calça, muito legal, né? até a parte do marido dela falando. Esse negócio da faculdade é muito interessante, porque é o seguinte, que a Maria teve uma ideia muito legal, que foi assim, eu meio que peguei Aí ela já estava com uma biografia, eu fui lá, vi, eu já tinha visto um depoimento dela para a revista Vanity Fair, que ela contava a história dela da calça jeans, que ela é a primeira mulher do mundo, que supõe-se que é a primeira mulher do mundo que usou a calça jeans, Só que ela é uma mulher de 97 anos, ela conta de um jeitinho aqui e conta de um jeitinho aqui. Numa revista ela fala que ela usa um negócio amarrado aqui, na outra ela fala que ela usa um brinco, então assim, fica nessa loucura. Aí, como a gente queria que ela fizesse uns vídeos pra gente, a gente mandou umas perguntas, ela gravou esse vídeo com esse meu amigo lá em Nova York, e ela falou, vamos transcrever vamos fazer a tradução dessa entrevista dela para ver se está batendo realmente estava batendo, só que a gente resolveu trazer a real fala dela para o personagem. Então o que você escuta aqui é a real fala dela para a entrevista que a gente fez com ela. Entendeu? Então, gente, é muita criação, é muita mistura de tudo, é muita coisa dela, muita coisa minha, e essa junção deu o que deu. É uma junção de linguagem, conceitos e muito amor também. E ela, não sei se vocês sabem, ela é afilhada de Natália, nunca trabalhou com Natália Timber, é afilhada. E por que a escolha de Maria? Nossa, olha que nome, diversas. A escolha de Maria, a escolha de Sofia. A escolha de Maria. Na verdade é o seguinte, quem falou da Maria para mim de cara foi o empresário dela, que é o Marcos Montenegro, falou assim... Que é o mesmo empresário da Natália. Que é o mesmo empresário da Natália. Isso. E meu. E falou assim, você tem que trazer uma linguagem jovem para esse espetáculo. Ele me alertou. Que tal a Maria? Aí na mesma hora eu comprei ideia. Porque assim, claro, porque... Já sabia que ele ia virar meu melhor amigo. Quase amante. E é o seguinte... claro, além de toda essa história, porque a Natália sempre falava, um dia que ela trabalha com a Maria, um dia que ela trabalha com a Maria, mas isso não rola, né, contingências da vida. Eu falei, a Natália não pode ter um diretor tradicional para fazer essa personagem, porque senão o que ia acontecer? Ia acontecer tudo que não podia acontecer. É que a personagem vir para cá pro palco e falar e tentar comover todo mundo com as falas dela. Não podia acontecer isso, não podia, que ficaria num lugar comum. Tinha que ser uma mulher moderna, com outra cabeça, que lida com gente jovem, para vir dirigir uma mulher de 97 anos, que eu, a princípio, vou te falar, fiquei com medo dela não embarcar. Falei, ela não vai embarcar. Por quê, gente? 97 anos, 70 anos de carreira, às vezes é difícil querer embarcar, né, gente? Às vezes é difícil, né?
mas embarcou totalmente nas maluquices dela, nas loucuras dos meus textos. Às vezes ela até falava, eu não vou falar isso não, eu não vou falar. E a gente cede, porque senão você fica lá brigando, né? E aí foi isso. E foi surgindo tudo. Eu tenho uma dúvida, não sei se eu perdi Você algo tem ali. dúvida? Deixa de ser uma dúvida, porque como já está suspeitado, mas da escolha da atriz, quando vocês pensaram, foi essa questão pela idade, entendeu? E também a recepção dela, por ser uma pessoa de 95, 97? Não, a Iris é 97. Então, 97 anos, uma pessoa tão presente na rede social, que é uma coisa tão jovem, tão... Hoje em dia tudo bem, abriu uma margem, mas assim, eu também imagino como que é ela em relação a uma pessoa que é tão presente, né, nessa... Mas você quer saber como é que foi a pergunta maior é a escolha da atriz. A escolha da né? atriz. E a então é recepção seguinte, dela. eu sou um cara que eu não sei se isso não é muito certo, mas eu sou um cara que toda vez que eu vou escrever alguma coisa, eu penso já no ator. Quando eu fui escrever Deu a Louca na Branca, que esses mesmos produtores, o Wesley, a Bruno, o David, eles produziram essa comédia, uma comédia bem popular. Eu de cara falei, quem vai fazer é a Cacau Protásio, porque eu já vou na embocadura, já sei que ela vai fazer bem e tal. Eu te confesso que quando eu escrevi essa peça, eu escrevi pensando em muitas pessoas, assim. Eu pensei na Rosa Maria Murtinho, eu pensei nas pessoas de idade. Eu pensei na Rita Lee. Ela pensou na Rita Lee, que a gente quase comprou essa briga também, porque eu falei, a Rita Lee é super interessante, porque ela não é velha, mas ela ia trazer muita alma dessa ela maluquice. tem a simplicidade, que né? ia fazer bem também, cada uma na sua... Pensamos na Beth Faria. Também, o humor dela. Eu fiz uma peça com a Beth Faria em 2015, atuando, e eu também comecei a enxergar, porque eu via a Beth Faria com a maluquice, que ela tinha uma maluquice na peça, eu achava também que ela podia servir na maluquice aqui, porque tem que ser um pouquinho maluquinha, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte... Escolhemos uma atriz nada maluquinha. Nada maluquinha. Eu tinha feito a biografia da Natália, e um dia a Natália estava sentada do meu lado, duas coisas já aconteceram assim na minha vida, de eu escolher a atriz para fazer. A Natália sentada do meu lado com um óculos redondo, assim, cabelo bem branquinho. Aí o Marcos Montenegro e ela, aí a gente se olhou, eu falei, por que você não dá um texto para ela ler? Eu falei, que ela é a cara da Iris Apfel, né? Aí ela nem, Iris Apfel, ela nem sabia direito, Iris, porque é muito distante do mundo dela, uma atriz de teatro. Aí eu apresentei aí eu falei, vou te mandar, sem compromisso, no mesmo dia, para sua casa, o textão, né? Aí ela me ligou, ela leu no mesmo dia, ela me ligou. E o livro também, e o livro, em inglês. Não, todo, mas o ela livro, leu todo. esse livro veio depois. Veio depois, mas ela leu tudo. Não, ela lê tudo, porque ela fala línguas, ela lê, ela deu toques, ela falava assim, você leu isso aqui? Porque às vezes tem coisas que a gente passa, né? A gente passa uma coisa ou outra, ela já tinha lido. Mas é só isso, porque assim, não dá pra gente colocar numa peça, senão vira uma peça de 5 horas, né? Então assim, e era um monólogo, então não dá pra gente trazer tudo, dá pra gente trazer depois cortando. Mas são coisas que a gente vai passando mesmo, vai vendo o que é mais importante. Mas teve uma coisa interessante que ela me disse, que ela não viu o documentário. Ou seja, ela não queria se contaminar pela aparência física dela, o trejeito dela. Ela quis se contaminar por aquilo que falaram sobre ela, o que ela estava dizendo, escrito sobre ela. Não da forma como ela... Porque senão era muito mais fácil a gente ficar aqui, né, imitando. E não era esse nosso propósito. Não era nada disso, porque senão também às vezes atrapalha a interpretação da pessoa. Ter essa coisa de querer ser igual. Isso vai naturalmente acontecer, que vocês vão olhar, vão achar parecido e já fica naquele universo, né? Aí ela acaba pegando um trejeitinho ou outro, mas não imita a personagem. E aí eu olhei a Natália com um óculos redondo, que é um óculos que vocês já viram ela por aí, com aquele cabelo branquinho. Eu falei, caramba, dei o texto, ela ligou, me interessa muito essa personagem. Mas só que eu sabia que era o seguinte, interessava a personagem, mas eu tinha uma longa batalha pela frente, né? Ela não ia fazer, eu tinha que mexer muito ainda, né? Mas foi primeiro, esse processo de escolher atriz, de falar com Maria, isso tudo foi rápido. O processo de montar, de produzir, é que é muito demorado, né? Porque nada é assim. Eu e ela, a gente estava super ansioso, a gente ficava pro Wesley, vamos produzir, vamos estrear logo em outubro. E aí ele, vocês estão loucos, não dá. E a Natália também. A Natália era a primeira a falar, eu não vou fazer uma coisa correndo, eu não vou. Porque pra gente, mais jovem, a gente quer papum.
entendeu? Mas é isso, é bom que são tempos diferentes a serviço da mesma Eu te confesso que assim, foi bom para mim, um aprendizado, que assim, eu sempre trabalhei com pessoas mais jovens, e todos os meus processos de trabalho com esses diretores mais jovens sempre foram muito rápidos, assim, nunca foram demorados, assim, ler, decorar, já marcar. Ler, decorar, já marcar. Eu vim desse processo muito prático, e foi bom me confrontar, me ver diante disso, para ver que nem tudo é assim, né? Que é bom também ter esse outro lado. Não digo que você fazer isso o tempo inteiro na sua vida, ter 10 peças, você tem que ter um processo desgastante e tenso, porque você também senão você não vive. Mas eu acho que é legal ter vários momentos da sua carreira que você passa por isso. Você não vai fazer isso, você vai fazer um dia, você vai fazer uma peça que você vai querer ficar 2 meses mergulhado ali no texto. Mas tem peça que você fala, não, essa eu estou a fim de me divertir, não quero ficar mergulhado 2 meses, vou fazer 15 dias, vou decorar, é isso. E esse processo do artista, entendeu? Como na escrita também. Tem coisas que eu levo, tem coisas que eu escrevo em 2 meses, 1 mês. Agora a gente tem uma outra ideia aqui que a gente está tocando. Eu já estou exigindo já ela está querendo, eu dei um freio nela, falei, olha só. Solte um negócio aqui, não tenho que acabar ainda. agora o livro, que eu estou fazendo a biografia da Anissete Bruno, eu tenho que acabar a biografia da Anissete, eu já estou com a faca no pescoço. Eu queria sair daqui querendo comprar todos os seus livros. Aliás, David, eu tenho livros da Natália para a gente vender aqui, querida. Sim. Então as pessoas têm que ter aquilo, né? E... Você vai botar isso? Você vai botar isso? Mas legal, até pegando o modo que você falou agora do livro da Natália, assim, acho que o mais bonito que a gente tem com essa peça, para além da escolha da Raizap, para além de uma produção super caprichada, um espetáculo cenicamente belíssimo, é a instituição da memória. Né? A gente está aqui trabalhando com uma atriz que é um ícone muito maior do que a Raizap é para todos nós. Então, o que a gente está mostrando aí, isso é um resgate da memória, apresentando a Natália como uma instituição que ela é. Uma pessoa que está no auge dos seus 90 anos aqui, de quinta a domingo, fazendo peça, decorando sem ponto eletrônico, decorando texto, sem ponto eletrônico, ensaiando todo dia. Daqui a pouco eu vou acabar aqui essa palestra para vocês, daqui a pouco ela chega, a gente ensaia e ela faz a peça inteira antes de fazer a peça para público. Então, extremamente disciplinada. E eu acho que a disciplina é tudo. Ela demonstra que essa memória também faz parte de uma disciplina da gente de saber preservar. Sabe uma coisa que é curiosa até nessa história da Natália? Porque eu ficava, e ela também ficava, a Maria, a gente ficava muito preocupado com o tempo da peça. Porque assim, primeiro eu tinha um calhamaço de coisas que dariam 2 horas de peça. No corte, chega 1 hora, 50 minutos, 45, e eu e ela ficávamos desesperados, assim. Ela até um pouco mais que eu. O que o público vai achar disso? O que o público vai achar disso? Aí teve um dia que eu vou conversar com a Natália sobre isso, porque ela é a atriz que está fazendo, é ela que está há anos no palco aí, né? Ela vai poder me dizer isso. Ela falou, esquece. Você pode apresentar meia hora, se o público gostar. Se ele comprar a tua ideia, né? E é o que está acontecendo, a peça não é uma peça demorada, ela tem 50 minutos. Tem 50 minutos, às vezes pode até ter um pouquinho mais, dependendo do ritmo da atriz no dia, né? Porque tem os ritmos. E as pessoas não reclamam, as pessoas saem daqui gostando, porque é tudo o tempo inteiro envolvente, né? É a atriz. Não dá pena quando acaba, não dá uma pena quando acaba. E outra coisa, é um documentário cênico, como ela denominou, né? Porque a gente está gravando um documentário. Então a gente tem alguns momentos que você pode ter algum errinho e que você não percebe, porque a atriz introduz isso como se fosse uma dinâmica do documentário. Da própria essa proposta dá para você. Tudo pode acontecer. Teve um dia que o David me ligou e falou, lá hoje deu uma erradinha aqui, mas ela costurou, não sei o quê. Os meus amigos vieram. Um dia caiu falei assim, acharam que faz parte. Esse ursinho que a gente tem, o Ted, caiu do cenário. E o nosso contra-regra entrou e colocou no lugar, sabe? Dá essa como se ela margem. estivesse acontecendo, porque é exatamente isso que aconteceria no estúdio de filmagem. A gente abriu essa história aí, primeiro a gente não tinha isso, a gente abriu essa brecha, porque isso pode. Isso é legal, na verdade isso aqui mostra o lado vivo também, né? Eu até falei para a Natália, se um dia, se todo mundo passa por isso, você que é ator, todo mundo passa por isso, dá um branco daqueles na gente que você não sabe o que você está fazendo ali, né? E aí, gente, cabe nesse espaço aqui ela falar, vamos voltar? Vamos gravar de novo? Vamos pegar daqui? Diretor, cabe qualquer coisa, entendeu? Cabe até mesmo entrar com o texto, ela olhar e voltar a cena. E a gente abriu isso porque dá para fazer isso, entendeu?
não tem aquela tensão. E agora é só conferir. Você não viu, né? Não, Você Agora é só ver. Você está convidada. Você é a nossa convidada para Você tem que assistir. ver, depois você tem que ir para a Veio internet na falar. nossa palestra. Mas se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta. Não, eu pensei Todo mundo aí se Gente. Você aí, menina. Aí atrás Você aí. também, por favor. Eu pensei uma coisa, eu sou bióloga, sou professora também, né? E aí tem uma coisa, eu sou professora de ciências, e aí eu fico naquela, né? Ah, eu queria levar alguma coisa de arte para os meus alunos, de cinema, de teatro. E aí quando ela falou de memória, né? Eu comprei até um livro hoje do Teatro dos Quadros. Né? E aí eu fiquei pensando, né? O que eu poderia, de repente, com relação à memória dos grandes atores, né? E do teatro brasileiro, levar, de repente, para os meus alunos que são adolescentes, né? E nesse tempo que a gente vive hoje tão difícil, né? E, embora eu dê aula de ciências, às vezes eles perguntam, né, sobre política. E aí eu costumo dizer, há 10 anos eu dou aula, eu costumo dizer, quando eu entrei no trabalho há 10 anos, eu era muito mais bióloga. Né? Hoje eu sou muito mais educadora, porque eu falo de muitas outras coisas e a biologia virou o mínimo. Bom, acho que você começou muito bem a nossa conversa, porque é por aí mesmo. Então sigamos na arte, todos nós. É isso. Certo? Tá bom pra curiosidade? vocês? Pode falar, gente. Tá bom, Teatro Maison de Você tem mais France? alguma curiosidade? Não, eu ia perguntar pra Maria só como foi casar tudo isso, porque quando veio vocês tiveram, dá pra ver que tem a preocupação com o texto, que ficou uma coisa muito intimista, parece que a gente está dentro ali. Eu acho que isso, na verdade, se deu por essa intimidade, essa afinidade intelectual, que aconteceu primeiramente com o Cacau, depois, posteriormente, com a Natália, né, em processo de mesa. Depois chegou o Michel Blois, que é o meu diretor assistente, que eu denomino ele como um diretor, porque ele já é um diretor de teatro, né? E ele deu uma assistência numa encenação que já estava meio pré-concebida, e a assistência dele foi fundamental em todos os pontos, tanto para a encenação quanto para a dramaturgia, Nossa, ele é um craque. para a relação com a Natália. Me ajudou no momento lá da dramaturgia que eu não sabia mais o que fazer. E acho que o principal também disso foi porque a gente levantou esse processo dentro da sala da casa da Natália. Então a gente ensaiava aqui, a gente estava nesse palco e a Natália onde está a câmera. Então era muito próximo isso, era muito íntimo isso. E isso corroborou para que a gente trouxesse essa intimidade à tona. Sim. Né? E até também educasse ela, usando a palavra educar, a subverter um pouco o código de um teatro onde ela vinha apresentando na carreira dela, que é o teatro da quarta parede, onde tem esse fechamento, e lá na casa dela a gente estava muito próximo, então ela era obrigada a olhar pra gente. Até ela ficava muito nervosa, Não era fácil a gente pra ela, coçava não a era. cabeça, pegava no telefone por algum motivo, qualquer coisa dispersava ela. ela. E, então isso foi fundamental para que ela tivesse esse domínio do contato físico, para ela entender que enquanto ela está aqui, nesse universo, né, híbrido aqui, desse estúdio, dessa casa dentro desse estúdio, ela também está recheada de gente. Tem ser humano aqui dentro, tem ser humano aqui dentro, tem ser humano aqui, tem ser humano lá operando, tem ser humano atrás da câmera, tem ser humano em tudo quanto é lugar. Então a gente não pode se abster disso. A gente faz teatro para isso, para essa interlocução. Então não é só o espectador que vai dar esse suporte para o ator. Ele tem que entender que o entorno dele está vivo o tempo inteiro. Agora, não foi um espetáculo fácil para ela, não, como ela está falando. É muito difícil, porque ela vem desse teatro que realmente ela nunca quebra a quarta parede, tem que encarar as pessoas assim em alguns momentos, né? Fala muito para... Não fala assim, né? Não olha para tua cara e fala, mas quebra essa quarta parede e fala para o povo todo aqui, né? Isso não é fácil para uma pessoa que construiu a carreira com tantos trabalhos assim que a quarta parede está ali, né? Não tem é essa fácil. proteção. Né? Quando você abre isso, tem um nível de exposição muito grande. E não só isso, porque a Natália faz muitos clássicos, faz muitas coisas assim, muito difíceis, muito grandiosas. E aqui é uma coisa que assim, não é uma coisa popularesca, mas tem um pouco do popular e tem um pouco, né? Até porque tem muito dela também, né? E ela não está acostumada como atriz falar sobre ela. Ela, apesar dela ser uma pessoa moderna quanto pessoa, quanto, né? Mas ela não está muito acostumada a falar nisso de uma forma contemporânea. Vamos fazer depoimentos confessionais sobre si. Não, muito pelo contrário. Até os momentos que a gente trazia umas frases dela, ela ficava incomodada, mas peraí, quem falou isso fui eu vou ter que falar isso.
porque eu queria que ela entendesse que ela está nesse limiar da realidade da ficção, que tem um pouco da Natália, tem um pouco da Iris. Então, para ela romper tudo isso, romper esses códigos, ela fala isso na peça. O meu final da peça foi o calcanhar de Aquiles, porque acontecia isso, porque a gente não podia colocar, ela falava, não pode ser a Iris, não pode ser a Natália, mas ao mesmo tempo são elas. Eu falei, gente do céu, como é que eu vou fazer isso? Aí eu colocava, Maria, não é isso. Aí eu voltava a colocar, não, aí melhor. Aí ficava uma confusão, até a gente chegar num ponto comum, e até também a atriz, porque assim, ela agora fala de um jeito que também se coloca um pouco, Sim. né? Ela foi chegando, de tanto que a gente agora ela se coloca. Já ia vencer a primeira frase que ela fala é, Natália, vamos lá. Porque é difícil. Então ela sabe que está na hora de enfrentar esse mesmo dragão. que não seja ela, mas tem um ponto da Iris que pela idade, bate ele com ela vai falar, ela vai achar, realmente, isso parece também comigo, entendeu? Então é difícil. Esse foi um calcanhar de Aquiles, eu achei que eu ia chegar nunca. Mas se fosse a ajuda dela aqui, ela falava, chegou. não, é isso, não Nos é aquilo. ajudamos. Nos ajudamos. Aí chegamos, acho que foi isso. Isso. Chegou alguém ali. Ah, você está com ele. Ah, pelo amor de Deus, você ia querer que eu começasse tudo de novo. Então a gente para agora, volta aqui. A gente está quase fazendo a peça aqui. Ó. Gente, mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Então, ótimo. Obrigada aí pela presença. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês.